Galerinha do nono ano, estamos aqui para começar a nossa primeira videoaula, certo, gente? Então vamos lá. Vocês estão ficando em casa? Vocês estão seguindo as regras do Ministério da Saúde? Espero que sim, certo? Então vamos ficar em casa para que logo a gente possa estar todo mundo junto novamente, certo? Então vamos para mais uma aula, para a nossa primeira aula de geografia, né? Eu sei que todo mundo aí gosta, ama geografia, não é isso? Então vamos lá. A gente hoje vai trabalhar o capítulo 3, que é a regionalização da Europa. E espero que todo mundo esteja aí com o livrinho, né, para acompanhar a videoaula. Certo, gente? Então, primeiramente eu coloquei aqui para vocês o mapa da Europa, para vocês já irem se familiarizando com esse continente. Certo, gente? Regionalização da Europa. Todo mundo aqui, eu acredito que ainda lembra, né, o que é regionalização, né, o que é regionalizar. Então, para quem ainda não lembra, né, para quem ainda não está se recordando aí do que é regionalizar, regionalizar nada mais é do que dividir um território, dividir um espaço para melhor administração, certo, gente? Então, vamos focar aqui na Europa. Apesar de ser o segundo continente do planeta com pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa é rica em culturas e etnias. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a Europa, o continente europeu, ele não é um continente grande, certo, gente? Lembrem sempre disso. Por exemplo, o nosso Brasil, né, o nosso país, ele é bem maior do que a Europa, certo? Então, você já tem uma noçãozinha aí de que a Europa não é um continente tão grande. Notável diversidade de paisagens naturais, além de distinções políticas, étnicas e econômicas, certo? Alguns países vão estar lá bem mais desenvolvidos, ricos, outros nem tanto. O que você vai conhecer hoje, ou seja, o que vocês têm que aprender hoje para a gente debater e tirar algumas dúvidas. O que é a Europa Ocidental? Como ela está dividida? Quais são os países que a compõem? Certo, gente? Então, a gente vai já descobrir. Europa Ocidental. A Europa Ocidental é formada por alguns países, né? Banhados pelo Oceano Atlântico. Reino Unido, Irlanda e França fazem parte da Europa Ocidental. Por países que mantêm relação direta com o Atlântico pelo Mar do Norte, que são Países Baixos, Bélgica e Alemanha. Lembrando que nas nossas aulas presenciais a gente já falou um pouquinho, né? A gente já debateu um pouquinho o que era esses Países Baixos, né? O que é o País Baixos, né? Países Baixos, né? O que é esse país, né? E por que muitas pessoas não o conhecem. E também a Alemanha. E por países sem saída para o mar, ou seja, países que não possuem áreas banhadas pelo mar. E isso já leva a gente a perceber o que tem países aí na Europa que não possuem áreas de praia, por exemplo, mas que estão diretamente vinculados ao Ocidente, que é o caso da Áustria, da Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. Certo, gente? Composição da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, gente, ela é composta por todos esses países aqui que vocês podem ver. O Reino Unido, a Alemanha, a França, a Suíça, a Irlanda, Países Baixos, Luxemburgo, Áustria, Bélgica e Liechtenstein. Lembrando, gente, que o Reino Unido, ele não é o único país. Aqui estão inseridos vários outros países, né? Que é o caso da Alemanha, País de Gales, Irlanda do Norte e também a Escócia, certo? Estão todos agrupados aqui no Reino Unido. A Europa Ocidental, alguns dados sobre a Europa Ocidental que vocês têm que aprender, né? Que vocês têm que ter em mente, que vocês têm que internalizar. A Europa Ocidental é uma sociedade de consumo, ou seja, os países que estão presentes na Europa Ocidental, eles são consumistas, são países ricos, mais desenvolvidos e populoso no caso, né? Então é uma região bastante populosa e é a mais populosa da Europa, é a Europa Ocidental.
melhores indicadores, ou seja, onde estão os países onde tem melhores indicadores sociais, os países mais ricos, onde a população tem uma qualidade de vida melhor. Mais industrializada, ou seja, a maior parte das indústrias da Europa estão na Europa Ocidental. Então, a Europa Ocidental ela está mais bem industrializada do que outras regiões. Agricultura protecionista, ou seja, o governo ele protege esses agricultores. Maiores economias, ou seja, são países ricos, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido e da Alemanha e também da França. São países bem industrializados e bastante ricos. Que é o caso, por exemplo, da Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Que essa aqui já está de fora da Europa Ocidental, certo? Gente, vocês sabiam que é muito comum as pessoas confundirem os Países Baixos com a Holanda? Assim como não conhecem a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Entretanto, há uma grande diferença entre esses termos e essas expressões. A gente já debateu um pouquinho sobre os Países Baixos, então vocês sabem, vocês têm noção já do que ele representa, né? Do que esse nome representa. Mas eu acredito que na cabeça de vocês ainda tem algumas dúvidas referente ao que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha, o que é Reino Unido, não é isso? Então a gente vai tirar um pouco dessas dúvidas. Saiba mais. Então o que é que vocês precisam saber sobre os Países Baixos, né? São compostos por 12 províncias, ou seja, é um país que tem várias províncias, por isso que eles são chamados de Países Baixos. Lembrando que é um país que está abaixo do nível do mar, por isso, baixos. O nome Holanda, na verdade, somente se refere a duas províncias, né? Que é a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. E vinha sendo utilizado pela Secretaria de Turismo para promover o país no exterior. Recentemente, os Países Baixos, né, eles lançaram uma campanha para as pessoas passarem a conhecer mais o país por o seu nome oficial e não somente por Holanda, como é conhecido em vários outros países do mundo. Certo? Então aqui a gente tem um mapazinho que corresponde aos Países Baixos com a capital Amsterdã. Gente, por ser um país que está abaixo do nível do mar, é um país que apresenta uma grande quantidade de moinhos de vento, que é justamente para impedir que algumas áreas alaguem, certo? Então, a presença de moinhos na Holanda ou Países Baixos é bastante expressiva. Saiba mais. E aí, algumas diferenças, agora a gente vai tirar algumas vai tirar, né, de vocês, aí, dar dúvidas dentro da cabeça de vocês, algumas dúvidas que vocês têm relacionadas à Inglaterra, à Grã-Bretanha e ao Reino Unido. Lembrando, gente, que Inglaterra é um país, né, no caso é uma ilha, que faz parte da Europa Ocidental. Temos aqui a Grã-Bretanha, né, que é a junção de 3 países. A Inglaterra, País de Gales e Escócia. Ou seja, esses 3 países formam a Grã-Bretanha. E aí a gente tem o Reino Unido, que é composto por País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia. Ou seja, aqui é só a Inglaterra, né? Paísinho lá da Europa Ocidental. Grã-Bretanha já aumenta, né? Já são 3 países. País de Gales, Inglaterra e Escócia. E o Reino Unido abarca País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia. Isso compõe o Reino Unido. Certo, gente? A Inglaterra, gente. O que é a Inglaterra? A Inglaterra é um país que tem como capital a cidade de Londres. Ao longo da história, a Inglaterra conseguiu se impor politicamente sobre alguns países vizinhos e passou a controlar um estado batizado de Reino Unido. Certo? Aqui temos uma foto do famoso Big Ben, né, gente? Que fica lá na cidade de Londres, próximo aqui ao Parlamento Britânico. Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, gente, é o nome da grande ilha onde ficam 3 países. Inglaterra, País de Gales e Escócia. Certo? Ó, País de Gales, Inglaterra e Escócia. São esses países que compõem a Grã-Bretanha. Apenas 3.
E o Reino Unido é formado por 4 unidades políticas e territoriais sob a liderança da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra que comanda todo o Reino Unido, que são a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, certo? E aqui a gente tem algumas bandeirazinhas que depois a gente tira as dúvidas sobre elas. E aí está o mapa, tá? Do Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia. Cada unidade política e territorial tem uma capital, mas Londres é a capital de todo o Reino Unido e a sede da monarquia constitucional. A Inglaterra é um dos poucos países do mundo que ainda possui uma monarquia. O nome oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Fixem isso aqui na cabecinha de vocês. Essa senhorinha aqui, ela é a Rainha Elizabeth II. Ela é que comanda ali todo o Reino Unido. Então, ela é a representante maior de todo o Reino Unido. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a Europa setentrional. Certo, gente? Espero vocês aqui no grupo para tirar algumas dúvidas e se cuida, certo, gente? Então, ó, lavem bem as mãos com água e sabão ou use o álcool em gel. Cubra sempre o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente, mas também se não tiver para ficar em casa, certo, gente? Mantenha os ambientes bem ventilados, ou seja, janelas e portas abertas. Não compartilhe objetos pessoais, ou seja, garfos, talheres, nada, certo? Então, assista aí ao vídeo, já já a gente se encontra para debater nossa aula. Beijo e até a próxima.